Torcedor santista, atenção porque uma informação que surgiu nos bastidores da Vila Belmiro pode movimentar bastante os próximos dias do Santos e já está dando o que falar entre os torcedores. Uma decisão importante tomada internamente pode abrir caminho para mudanças que poucos imaginavam há algumas semanas. E o mais curioso é que outros clubes já começaram a se movimentar de olho nessa situação, enquanto a diretoria santista trabalha para encontrar a melhor solução possível. Mas será que essa saída realmente é o melhor caminho para o Peixe? Ou o Santos pode acabar cometendo um erro ao abrir mão de um jogador que ainda poderia ajudar a equipe na sequência da temporada? Fique comigo até o final deste vídeo porque eu vou revelar todos os detalhes dessa história, mostrar o que está acontecendo nos bastidores e explicar como essa situação pode impactar diretamente o planejamento do Santos para o restante do ano. Antes de continuar, já deixe o seu like, inscreva-se agora no Jornal do Santos e ative o sino das notificações. As próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do Peixão, e você não vai querer perder nenhuma informação importante que surgir na Vila Belmiro. Então fique até o final porque os detalhes dessa notícia podem surpreender muitos torcedores santistas. O Santos segue atento ao mercado da bola e pode fazer uma nova tentativa para contratar o zagueiro Paulo Dias, atualmente no River Plate. De acordo com informações divulgadas pelo RTI Sport, o defensor continua sendo um dos principais alvos da diretoria santista para reforçar o elenco na sequência da temporada. Nos bastidores, a direção do Peixe avalia as possibilidades para avançar nas negociações, mas sabe que a questão financeira ainda representa o maior desafio. Em contatos anteriores, Paulo Dias teria apresentado uma pedida considerada elevada para os padrões atuais do clube. O pacote envolvendo salários, luvas e demais benefícios girava em torno de $230 mil mensais, valor que ultrapassa R$ 1 milhão por mês na cotação atual. Mesmo diante desse cenário, o Santos não descarta uma nova investida. Isso porque a situação do jogador no River Plate passou a gerar dúvidas. O defensor não estaria entre as principais opções do técnico Eduardo Coudet e por conta disso, seu futuro no clube argentino permanece indefinido. A possibilidade de uma saída antecipada ou até mesmo uma rescisão contratual é acompanhada de perto pela diretoria alvinegra. Enquanto monitora o mercado, a gestão do presidente Marcelo Teixeira mantém a estratégia de reforçar o elenco sem comprometer a saúde financeira da instituição. Em recentes declarações, o mandatário deixou claro que o Santos pretende buscar reforços importantes para o segundo semestre, mas sem realizar investimentos considerados fora da realidade do clube. Segundo Marcelo Teixeira, o departamento de futebol já definiu algumas posições prioritárias para reforçar o grupo. No entanto, todas as negociações serão conduzidas com cautela, evitando criar expectativas exageradas na torcida antes da concretização dos acordos. Além da busca por reforços, outro assunto que segue movimentando os bastidores da Vila Belmiro envolve o goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro continua despertando interesse no futebol europeu e ainda não definiu qual será seu futuro. Na temporada passada, clubes tradicionais do continente, como Bayern de Munique e Galatasaray, realizaram sondagens em busca de informações sobre o jogador, que permanece valorizado no mercado internacional. Com a janela de transferência se aproximando, os próximos dias prometem ser decisivos para o planejamento do Santos, tanto na chegada de novos reforços quanto na permanência de peças importantes do atual elenco. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor santista. Você acredita que o Santos deveria fazer um esforço para contratar Paulo Dias, mesmo com os altos valores envolvidos na negociação? Ou a diretoria deve buscar opções mais acessíveis para reforçar a defesa? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para o Jornal do Santos e pode aparecer nos próximos vídeos do canal. E se você acompanha tudo sobre o Santos Futebol Clube e não quer perder nenhuma atualização sobre contratações, saídas, bastidores e as principais notícias do Peixão, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações. Assim, você será um dos primeiros a receber todas as novidades do Santos. Participe da nossa comunidade santista e vamos juntos acompanhar cada passo do Peixe nesta temporada. Agora atenção para a próxima informação, porque o bastidor começa a esquentar na Vila Belmiro. O Santos pode estar prestes a tomar uma atitude que vem sendo discutida internamente e pode gerar bastante repercussão entre os torcedores. Mesmo diante das críticas de parte da torcida e das especulações envolvendo possíveis mudanças no elenco, 3 jogadores seguem contando com a confiança da comissão técnica do Santos.
Rony, Tassiano e Lautaro Dias continuam fazendo parte do planejamento do técnico Cuca para a sequência da temporada e, neste momento, não há qualquer indicação de que deixarão o clube. Nos bastidores da Vila Belmiro, a avaliação é de que os atletas ainda podem contribuir de forma importante para a equipe ao longo do segundo semestre. Por isso, a tendência é que todos permaneçam à disposição enquanto a diretoria trabalha para fortalecer o elenco com novas peças. Entre os 3 nomes, quem mais tem gerado especulações? O atacante argentino Lautaro Dias. Recentemente surgiram informações sobre um possível interesse do Racing da Argentina em sua contratação. No entanto, até agora nenhuma proposta oficial foi apresentada ao Santos. O jogador segue treinando normalmente no CT Rei Pelé e continua integrado ao grupo comandado por Cuca. Outro atleta que permanece valorizado internamente é Rony. Apesar das cobranças vindas das arquibancadas, a comissão técnica entende que o atacante ainda pode desempenhar um papel importante na equipe, especialmente em um calendário que promete ser exigente durante os próximos meses. Já Tassiano vive uma situação diferente. O meio-campista está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e vem apresentando evolução positiva nos trabalhos realizados pelo departamento médico. A expectativa é de que o jogador esteja novamente em plenas condições físicas muito em breve. Ampliando as opções de Cuca para o setor de meio-campo. Enquanto isso, a diretoria santista continua discutindo possíveis reforços para a próxima janela de transferências. Em entrevista recente, o técnico Cuca confirmou que já iniciou conversas com Alexandre Matos e com a presidência para avaliar as necessidades do elenco e identificar os setores que precisam de maior atenção. Segundo o treinador, toda equipe possui carências que precisam ser corrigidas ao longo da temporada, e o Santos não é exceção. A intenção da comissão técnica é aproveitar a janela para tornar o grupo mais competitivo e preparado para os desafios do segundo semestre. Nos corredores da Vila Belmiro, a avaliação é que pelo menos 4 reforços podem chegar nas próximas semanas. Uma das prioridades é a lateral esquerda. Alexandre Matos já realizou consultas por alguns nomes do mercado, incluindo Rubens e Ayrton Lucas. Atualmente Escobar e Rafael Gonzaga são as principais alternativas disponíveis para a posição. Com a abertura da janela se aproximando, a expectativa cresce entre os torcedores, que aguardam novidades sobre reforços e sobre o futuro de jogadores importantes do elenco santista. Agora eu quero ouvir você, torcedor santista. Na sua opinião, Cuca está certo em manter Rony, Tassiano e Lautaro Dias nos planos do Santos para o restante da temporada? Ou chegou a hora de o clube buscar outras alternativas para essas posições? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Vou acompanhar a discussão e quero saber o que a torcida realmente pensa sobre essa decisão da comissão técnica. E aproveite para me dizer, qual desses 3 jogadores tem mais chances de dar a volta por cima e se tornar uma peça importante no time? Se você gosta de acompanhar as principais notícias, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Santos em primeira mão, inscreva-se agora no Jornal do Santos. Deixe o seu like e ative o sino das notificações. Dessa forma, você não perde nenhuma atualização importante do Peixe e ainda ajuda o canal a continuar trazendo informações de qualidade para toda a torcida santista. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima notícia. Mas o assunto não para por aqui. Existe movimentação de outros clubes de olho nessa situação. E o que está acontecendo nos bastidores pode mudar completamente o rumo dessa história. Fica comigo porque ainda tem mais por vir. O Santos continua atento às oportunidades do mercado e um dos nomes que seguem sendo observados pela diretoria para a sequência da temporada é o meia Gustavo Scarpa, atualmente no Atlético Mineiro. O jogador é visto como uma possível peça capaz de elevar o nível técnico do elenco santista e trazer mais criatividade ao setor ofensivo. Mesmo sem viver sua fase mais brilhante nos últimos meses, Scarpa continua apresentando números consistentes em 2026. Ao longo da temporada, o meia participou de 23 partidas, marcou 2 gols e distribuiu 5 assistências, demonstrando que ainda possui grande capacidade de contribuir na criação de jogadas e na construção ofensiva de sua equipe. Quando os números são comparados aos de Benjamin Rolleiser, um dos principais nomes do atual elenco santista, Scarpa leva vantagem em um fundamento importante: as assistências. Enquanto o jogador do Atlético Mineiro já participou diretamente de 5 gols com passes decisivos, Rolleiser soma 3 assistências em um número maior de partidas disputadas. Esse dado reforça a qualidade do camisa 10 do Galo na criação de oportunidades para seus companheiros.
Além dos números, Gustavo Scarpa possui características que agradam bastante aos dirigentes e à comissão técnica do Santos. Trata-se de um jogador experiente, com passagem pelo futebol europeu e acostumado a atuar em clubes de grande pressão. Sua capacidade de desempenhar diferentes funções no meio-campo é considerada um diferencial importante, principalmente em um calendário que exige alternativas táticas ao longo da temporada. Outro ponto que chama atenção é a qualidade técnica nas bolas paradas. Durante toda a carreira, Scarpa construiu uma reputação de especialista em cobranças de faltas, escanteios e cruzamentos. Essa característica poderia oferecer ao Santos uma arma importante em jogos equilibrados, nos quais uma bola parada muitas vezes acaba decidindo o resultado. Nos bastidores existe um entendimento de que uma eventual chegada de Scarpa aumentaria significativamente as opções de Cuca para o setor ofensivo. O treinador ganharia um atleta capaz de organizar o jogo, acelerar transições e criar oportunidades para os atacantes. Por isso, caso a negociação avance, a tendência é que o meia chegue com status de titular e expectativa de assumir um papel de destaque dentro da equipe. A situação do jogador no Atlético Mineiro também tem sido acompanhada de perto. Informações divulgadas recentemente indicam que Gustavo Scarpa pode avaliar novos caminhos para a carreira nesta janela de transferências. Sem o mesmo protagonismo de temporadas anteriores, o meia aparece entre os atletas que podem receber propostas e até deixar o clube mineiro caso surja uma oportunidade considerada interessante para todas as partes. Diante desse cenário, o Santos segue monitorando cada movimentação envolvendo o jogador. A diretoria entende que encontrar atletas experientes e com qualidade comprovada pode ser fundamental para fortalecer o elenco na disputa das competições do segundo semestre. Com a abertura da janela de transferências cada vez mais próxima, a expectativa da torcida aumenta. A possível chegada de Gustavo Scarpa certamente seria uma das contratações de maior impacto para o clube em 2026, trazendo experiência, qualidade técnica e mais poder de criação para o meio-campo santista. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa história e acompanhar se o interesse do Peixe se transformará em uma negociação concreta nas próximas semanas. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor santista. Se você pudesse escolher apenas um para comandar o meio-campo do Santos, quem seria a sua escolha? Gustavo Scarpa ou Roleiser? Você acredita que Scarpa seria o reforço que falta para elevar o nível técnico da equipe neste segundo semestre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Porque o debate da torcida é sempre fundamental e eu faço questão de acompanhar cada mensagem para saber o que os santistas estão pensando sobre os rumos do Peixe. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveite este momento para se inscrever no Jornal do Santos. Aqui você encontra diariamente as principais notícias, bastidores, contratações, saídas e tudo o que acontece no Santos em primeira mão. Também não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sino das notificações. Dessa forma, sempre que surgir uma novidade importante sobre o Peixão, você será um dos primeiros a receber a informação. Grande abraço e nos vemos na próxima atualização do Santos. E já chegando na reta final das nossas notícias de hoje. Essa atualização envolve decisões internas da comissão técnica e pode impactar diretamente o planejamento do Santos para o restante da temporada. Presta atenção porque isso é importante. O futuro de Zé Rafael no Santos parece estar cada vez mais próximo de uma definição. Sem espaço nos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada, o experiente volante passou a despertar o interesse de outros clubes do futebol brasileiro e pode deixar a Vila Belmiro ainda durante esta janela de transferências. Nos últimos dias, algumas equipes iniciaram movimentações para entender melhor a situação do jogador. Entre os interessados está o São Paulo, que realizou contatos para obter informações sobre as condições de uma possível negociação. Além do clube paulista, Mirassol e Internacional também acompanham atentamente os desdobramentos do caso e avaliam alternativas para tentar contar com o atleta em seus respectivos elencos. A situação ganhou força após a definição interna de que Zé Rafael não faz parte do planejamento da comissão técnica para o restante da temporada. Com isso, a diretoria santista passou a trabalhar nos bastidores em busca de soluções que possam atender tanto aos interesses do clube quanto aos do jogador. Outro fato que chamou a atenção foi a ausência do volante na reapresentação do elenco. Com a autorização da diretoria, o atleta ficou liberado para resolver questões relacionadas ao seu futuro profissional, o que aumentou ainda mais as especulações sobre uma possível saída nos próximos dias. Quando contratou Zé Rafael no início de 2025, o Santos acreditava estar trazendo um jogador capaz de agregar experiência,
liderança e qualidade ao meio-campo. Na ocasião, o clube realizou um investimento significativo para concretizar a negociação, apostando no histórico vencedor do atleta e em sua trajetória consolidada no futebol brasileiro. Entretanto, a passagem do volante pelo Peixe não ocorreu da forma esperada. Ao longo do período em que vestiu a camisa santista, o jogador enfrentou dificuldades para alcançar uma sequência consistente de atuações. Lesões, problemas físicos e a forte concorrência por posições acabaram dificultando sua adaptação e diminuindo seu espaço dentro da equipe. Além das questões esportivas, existe também um fator financeiro que pesa na decisão do Santos. O salário de Zé Rafael está entre os mais elevados do elenco, e a diretoria entende que uma eventual negociação poderia abrir espaço na folha salarial para futuras contratações consideradas prioritárias para o segundo semestre. Entre os clubes interessados, o São Paulo surge como um dos principais candidatos a avançar nas conversas. Internamente, o nome do volante é bem avaliado, principalmente pela experiência acumulada em grandes competições nacionais e internacionais. A comissão técnica enxerga no jogador um perfil capaz de agregar qualidade e profundidade ao elenco. No entanto, qualquer avanço dependerá de um entendimento financeiro entre as partes. Uma das possibilidades estudadas seria uma transferência por empréstimo, com divisão dos custos salariais entre os clubes envolvidos. Apesar disso, o Santos continua priorizando uma negociação definitiva, buscando recuperar parte do investimento realizado anteriormente. O Mirassol também monitora a situação e avalia se existem condições para apresentar uma proposta que se encaixe na realidade financeira do clube. Já o Internacional acompanha o mercado em busca de reforços para o meio-campo e considera Zé Rafael um nome interessante pela experiência e pelas características de jogo. Até o momento, nenhuma negociação foi oficialmente concluída, mas a tendência é que novas movimentações aconteçam nos próximos dias. Com a janela de transferências aberta e vários clubes atentos à situação do atleta, o futuro de Zé Rafael promete continuar sendo um dos assuntos mais comentados nos bastidores da Vila Belmiro. Agora resta saber qual será o próximo capítulo dessa história e se o volante realmente encerrará sua passagem pelo Santos nas próximas semanas. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor santista. Se dependesse de você, Zé Rafael deveria permanecer no Santos para tentar recuperar seu espaço ou a diretoria está certa em buscar uma negociação nesta janela de transferências? E mais, qual desses clubes seria o melhor destino para o volante? São Paulo, Internacional ou Mirassol? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o seu ponto de vista é muito importante e ajuda a enriquecer o debate entre os torcedores do Peixe. Se você acompanha diariamente as notícias do Santos e quer ficar por dentro de todas as contratações, saídas, bastidores e informações que movimentam a Vila Belmiro, aproveite para se inscrever agora mesmo no Jornal do Santos. Também não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sino das notificações. Dessa forma, você será avisado sempre que uma nova notícia importante do Peixão for publicada aqui no canal. Conto com a sua participação nos comentários e nos vemos na próxima atualização do Santos. E essa é a última notícia do nosso vídeo de hoje, torcedor santista, e ela pode ser uma das mais comentadas porque envolve futuro, decisões e possíveis mudanças no elenco do Peixe que ainda vão dar muito o que falar. O zagueiro Eivaldo está cada vez mais próximo de encerrar sua passagem pelo Santos. Fora dos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada, o defensor integra o grupo de jogadores que não serão aproveitados pelo clube no segundo semestre e que já treinam separadamente do restante do elenco. Além de Eivaldo, outros atletas também foram liberados para buscar novos destinos no mercado. A decisão faz parte do processo de reformulação conduzido pela comissão técnica e pela diretoria, que trabalham para ajustar o elenco visando os desafios da segunda metade do ano. Nos últimos dias, o nome do defensor começou a despertar interesse em outras equipes do futebol brasileiro. Um dos clubes que acompanha a situação é o Remo, que já observava o jogador desde o início da temporada. O clube paraense vê com bons olhos a possibilidade de contar com um atleta experiente e que possui passagens importantes pelo futebol nacional. Entretanto, a negociação não é considerada simples. O principal obstáculo está relacionado aos vencimentos do jogador. Atualmente, o salário de Eivaldo é considerado elevado para a realidade financeira do Remo, o que dificulta qualquer avanço mais rápido nas conversas. A diretoria santista, por sua vez, prefere uma transferência definitiva. O objetivo é reduzir a folha salarial e abrir espaço para futuras movimentações no mercado.
Apesar disso, o empréstimo também não está descartado, desde que o clube interessado assuma integralmente os custos salariais do atleta durante o período do contrato. Nos bastidores existe a avaliação de que Zé Ivaldo ainda possui mercado por conta de sua experiência e do histórico construído ao longo da carreira. O defensor tem passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e já demonstrou qualidade em diferentes momentos de sua trajetória profissional. Outro fator que pode facilitar uma negociação é a situação do jogador no Campeonato Brasileiro. Como participou de apenas 5 partidas na competição, ele ainda está apto a defender outra equipe da Série A nesta mesma temporada, o que amplia as possibilidades de transferência. Enquanto aguarda propostas oficiais, Zé Ivaldo segue treinando e analisando as oportunidades que podem surgir nas próximas semanas. Com a janela de transferências aberta, a expectativa é que seu futuro seja definido em breve. Resta saber qual clube dará o próximo passo para contratar o defensor e se o Santos conseguirá concluir uma negociação que seja positiva para todas as partes envolvidas. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor santista. Você concorda com a decisão de Cuca e da diretoria de colocar Zé Ivaldo fora dos planos para o restante da temporada? Ou acredita que o zagueiro merecia uma nova oportunidade para mostrar seu valor com a camisa do Santos? Na sua opinião, a saída dele será positiva para o clube ou o Peixe pode acabar sentindo falta de mais uma opção no sistema defensivo? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante e ajuda a enriquecer o debate entre os torcedores do Santos. E se você gosta de acompanhar tudo o que acontece nos bastidores da Vila Belmiro, não se esqueça de se inscrever no Jornal do Santos. Aqui você fica por dentro das principais notícias, contratações, saídas, negociações e informações do Peixão em primeira mão. Também deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhuma atualização importante. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para a torcida santista. Participe dos comentários e vamos juntos acompanhar os próximos capítulos dessa movimentação no Santos.